porque dependiam do atendimento médico. Perfeito. Então essa realidade Mas também o médico é não é presente. responsável pela saúde. Não, Deixe-me concluir então e nós retomamos o tema. mas tem as duas situações Quando eu digo que eu aí. começo dessa forma, deputada, eu me refiro à generalização que isso pode levar as pessoas a entenderem. Não pode ser tratado assim. Claro que, como em qualquer profissão, os médicos são seres humanos como todos os outros profissionais. Existe uma gama enorme de bons profissionais, existem alguns profissionais que não trabalham de acordo com as nossas convicções de ética, de respeito. Perfeito. É o que eu falei. Então temos acordo. Muito bem. A questão de que quando se fala em ganhar dinheiro com a saúde, a gente precisa tentar botar isso em números para ficar fácil de entender. Veja, lá atrás, na nossa negociação com o governo do Estado em relação ao SC Saúde, os médicos em assembleia nos deram a missão de negociar e brigar por CBHPM plena e Só vigente. Que para é as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo entenderem, é uma tabela Isso, médica é a classificação nacional. brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, que é um referencial de honorários criado pelas entidades médicas em nível nacional. Isso significa uma consulta médica de R$ 65. É o que está estabelecido hoje pelo Não, plano. não é o que está estabelecido hoje pelo plano. O que está estabelecido hoje pelo plano é essa classificação, a CBHPM, vigente, ou seja, a atual, e isso é uma quebra de paradigma nas negociações médicas e nós fomos É o único plano que aplica, né, desde Guilherme? sempre Em Santa Catarina. defensores disso, e esse foi o motivo que nos motivou a levar essa proposta para a Assembleia e brigamos muito pela aprovação da mesma na Assembleia dos Médicos por causa da vigência da CBHPM, que é o único plano do Brasil que trabalha com a CBHPM vigente. Então, precisa haver um entendimento por parte de todos que há ganhos e avanços de negociação, sim. O que há é um rol de problemas, uma série de coisas que somadas fazem com que, para alguns médicos, não para todos, porque já temos 2.600 médicos credenciados, para alguns médicos, se credenciar o SC Saúde não seja interessante. Seja porque há burocracia ou complicações de credenciamento, o próprio secretário disse que para tratar da contratação de um serviço médico, ele tem que tratar isso como uma licitação. E tem toda uma burocracia por trás disso. Isso está previsto em lei. Isso é processo, tem que ser obedecido. Assim, só que a saúde, ela não aguarda os trâmites da lei, ela não aguarda a licitação. A saúde precisa, de alguma forma, ser desburocratizada. Existe forma de fazer isso? Talvez sim. É uma questão de gestão que tem que ser melhor discutida. Mas então, ou pela complexidade de credenciamento, ou pela burocracia em se credenciar e depois efetivamente trabalhar pelo plano, ou porque a consulta demora muito, porque o sujeito fica com um software que gerencia a consulta dele e que às vezes ele não sabe usar aquilo direito, precisa ter treinamento, né? E por aí afora. E também a gente precisa lembrar de uma coisa, que eu não tenho dito isso de forma muito clara nos nossos encontros, principalmente quando se trata disso no sentido de estimular as pessoas a se credenciar, mas uma coisa é verdade. O médico tem na memória ainda o que ele viveu na época do IPESC. Ninguém esqueceu isso. Nós tivemos um calote do IPESC de mais de 6 meses. Não é deste governo atual, não é da atual gestão do atual governo eleito, mas é do governo de Santa Catarina. Ranço, Ou seja, dizer assim. existe um problema passado que as pessoas não esqueceram de relação de prestação de serviço entre o profissional médico e o governo do Estado. Tem alguma forma de desburocratizar um pouco mais esse sistema e fazer funcionar mais rápido? Não, não, lamentavelmente não e positivamente não. Tá? Por quê? Porque é dinheiro público. O dinheiro público está sujeito às leis das estações. Tá? E não pode ser diferente. Tem que haver o controle do Tribunal de Contas, do Ministério Público. Eu preciso ter a regularidade fiscal de quem está recebendo o pagamento, tem que ter o cadastro. Tá? E é assim que funciona com a aplicação de dinheiro público. Os deputados sabem, o deputado Luciano, o deputado Antônio Aguiar, né? Sempre que tiver envolvimento de dinheiro público, o doutor Aguinel também, há necessidade de se cumprir. Eu só posso fazer aquilo que está permitido em lei. Ao contrário da privada, que isso eu posso fazer tudo aquilo que não está proibido na lei. Tá? É dinheiro público. Então, tem dinheiro público Claro. no fundo
Eu só posso fazer pagamento se tiver a certidão negativa das 3 esferas, se tiver o cadastro feito, se apresentar o contrato social. Lamentavelmente é isso. O que nós temos feito? A nossa equipe tem procurado as clínicas, conversado com os hospitais, vai atrás, preenche a nota errada, pega a nota de novo, aí vem a conta bancária errada, tem que ir atrás, vai lá no banco. Nós mesmos estamos fazendo isso de tal forma que facilite a vida do prestador de serviço, né? Agora, o doutor Aguinaldo colocou com muita propriedade, a negociação foi dura. Tá? Agora, eu imaginava que quando nós estivéssemos num acordo, doutor Aguinaldo, né, haveria digamos assim, uma tranquilidade por parte dos médicos. Isso acabou não acontecendo. Nós tivemos várias especialidades, o doutor Aguinaldo sabe disso, tá, que mesmo depois com o acordo firmado com os EMESC, não aceitaram atender. A urologia nós resolvemos há 10 dias aqui no estado, né? O município de Joinville disse, não, nós não obedecemos o encaminhamento do COSEMESC, né? Os anestesistas, né? Os ortopedistas e oftalmologistas e vários. E aí eu até conversei, então não, mas para lá, mas nós não negociamos com o COSEMESC, dizer, olha, nós demos um encaminhamento, agora cada especialidade tem a sua particularidade, né? E bem, não adianta ficar se lamentando, né? Nós fomos, conversamos, explicamos, negociamos. Felizmente, hoje nós não temos nenhuma especialidade que a gente tenha problemas assim do ponto de vista de que não queiram atender o plano. Eu queria fazer uma colocação justamente sobre essa questão da burocracia, porque também em contato com alguns médicos, amigos nossos, eles têm levantado com muita preocupação o processo todo de burocratização que está, enfim, colocado na Lei 8666, né? Mas o que eu penso disso? Eu acho que é possível, secretário, desburocratizar um pouco. De que forma? Não é abrir mão da lei, porque a lei está aí para todo mundo seguir. Mas, por exemplo, nós discutimos inclusive isso na audiência. As secretarias regionais precisam fazer um mapa regional de quais prefeituras não têm o cadastro automatizado para certidão negativa de multa. Isso já facilita um monte, porque praticamente todos os médicos têm uma secretária. Baixa ali no computador as 3 guias, isso já facilita um monte. Deputado, a sugestão, se me permite, antes do break, a sugestão da audiência pública, a sua sugestão, tá? Nós já estamos implementando as certidões federais e estaduais. Já são. Nós tiramos aqui. Sim, já são. Nós tiramos aqui. O problema é as municipais. As municipais, aí, é um problema. Digamos assim, daquele nosso debate, as municipais que as prefeituras têm sistema informatizado, que nós temos a condição de fazer o cadastro, nós tiramos. Agora, o problema é aqueles que não têm. Aí então, mas é aí que eu quero chegar. Eu acho que mesmo onde tem esses problemas, é possível o Estado sensibilizar e intervir. É esse o debate que a gente precisa fazer. Então, rápido intervalo, voltamos para fazer esse debate aqui. Né? E todo mundo dá um pouco mais a sua contribuição, porque o que a gente quer realmente é um bom atendimento a toda essa categoria, a todos os nossos servidores públicos e os nossos dependentes e um SC Saúde realmente que funcione. Vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente está de volta aqui pela TV AL e pela Rádio AL. SC Saúde, quais os problemas do novo plano? Esse é o tema do Parlamento Debate desta semana, que recebe a deputada Luciane Carminati, do PT, ela que preside a Comissão de Direitos e Garantias aqui da Assembleia Legislativa, também o deputado Antônio Aguiar, ele que é do PMDB, é médico, terceiro secretário da mesa do Parlamento Catarinense, o secretário de Administração do Estado, Milton Martins, e ainda o doutor Agnel Bastian, que é o coordenador do Conselho Superior de Entidades Médicas. Mais uma vez agradecendo a presença de todos, porque esse é um assunto que está na mídia, está preocupando a todos, o Parlamento, ao Executivo e aos próprios segurados, como a gente falou no começo do programa, cerca de 180 mil pessoas dependem do sucesso desse plano. Com a palavra, o senhor, esse secretário, outra sugestão durante a audiência pública foi dada aqui, possível de ser adotada no novo plano? Então, foram várias sugestões e nós estamos conversando com o pessoal da área técnica, de tal forma que facilite a vida tanto do segurado quanto do profissional, não abrindo mão da questão legal, porque aí não há como, pela fiscalização do Tribunal de Contas, porque quando tem dinheiro público tem que ser dessa forma. Esse treinamento que o doutor Agnel levantou, é possível de ser feito, esse treinamento? Nós estamos fazendo treinamento e também, digamos assim, é que a questão vem da comodidade dos profissionais que são refratários, às vezes, à utilização de equipamento. Todo o manual de instrução, de procedimentos,
Tem um vídeo no site que está à disposição, na internet, o vídeo passo a passo, como é que faz cada guia, seja do ponto de vista de preenchimento de guia, seja do ponto de vista de preenchimento de formulário, tudo explicado direitinho. Mesmo assim, nossos técnicos estiveram em várias clínicas, hospitais e mesmo consultórios, explicando. Teve situações que nós voltamos 5, 6 vezes, porque os secretários, o doutor Guilherme sabe disso, são refratárias. Então, é uma mudança de conceito, é uma mudança de plano, há uma reação natural das pessoas, qualquer mudança gera esse tipo de reação, mas nós estamos, pacientemente, esse é o nosso trabalho, né? Indo lá, voltando, explicando novamente, fazendo que todos, digamos assim, tenham a condição de preencher os formulários e dar o encaminhamento. Além disso, né, tem informações, hoje nós tivemos alguns casos, e todo dia tem, que servidores ligam, clínica tal não está atendendo. Tá bom. Dá seu telefone, seu nome e tal. A gente liga para lá, está atendendo normalmente. Então, parece que tem alguma coisa no ar, né, que, sei lá qual é o interesse de criar dificuldades, o boicote. Por exemplo, denúncia em blogs, pessoas que fazem denúncia em blogs. Nós verificamos vários casos, as pessoas não existem, não são segurados e não são funcionários. A quem interessam essas denúncias? Com relação aos médicos que haviam sido credenciados e não tinham a devida especialização, que a mídia também tem um denunciou. problema específico, eu falei inclusive com o presidente do CRM, da questão da dermatologia. E se fez um carnaval enorme, na verdade é um problema que não é só de Santa Catarina, não é só do SC Saúde, né, doutor Guinel? Não é. E é um problema, segundo tenho conhecimento, a nível de país, porque médicos que são, às vezes, clínico geral e também se anunciam como dermatologistas. Me disse que há médicos, e também falei com o doutor Poli, que é do CRM, alertando e fizemos essa comunicação formal, tá? Porque o preenchimento das especialidades no cadastramento não foi nosso. Foi o próprio profissional que fez o preenchimento ou alguém por ele autorizado a colocar aquela especialidade. E aí faltou então me disse ele que o problema da dermatologia... E aliás, nós fomos verificar, só um minutinho, por gentileza, tá? Nós fomos verificar, o problema não é só do SC Saúde. Tá? Outros planos também têm esse mesmo problema. Me permita complementar um pouquinho essa informação, porque, na verdade, isso é um problema que ele é só burocrático, não há má fé por parte de ninguém e há uma questão de dúvida de entendimento. Dentro do próprio conselho, dentro do rol de especialidades, existem algumas subespecialidades, vamos chamar assim, que na verdade são áreas de atuação, não são uma especialidade propriamente oficialmente configurada. O conselho tem um dispositivo para isso, que se chama Registro de Qualificação de Especialista, RQE. Então, o indivíduo, quando ele se anuncia especialista de qualquer área, tem que ter esse uma registro. especialidade constituída, ele precisa ter esse registro junto ao conselho. Então, cabe até como sugestão ao grupo gestor, uma vez que o indivíduo se apresente como especialista, que se peça, junto com o rol de documentos, a comprovação disso através do RQE. Claro que, e eu conversei ontem com o Dr. Poli, que é o presidente do conselho, sobre isso, ele disse, olha, o conselho está aberto a receber toda e qualquer informação a esse respeito, se em algum momento houver a suspeita de má-fé por parte do profissional. O que acreditamos que não tenha havido, nem por parte do profissional, nem por parte do Mas seria uma imbecilidade de uma burrice sem tamanho que nós estivéssemos atribuindo especialidade a profissionais. Longe disso, pelo contrário. Né? Então, assim, mas eu concordo consigo. Seria o mesmo cuidado com o dinheiro público tem que ter. Claro, eu concordo consigo que, assim, a saúde humana. Eu acho que a forma trágica como isso foi tratado, a partir do momento em que esse fato aconteceu, foi um pouco exagerado mesmo. Tem que ver por que isso aconteceu. Exatamente. Não há... Acho que foi mais dentro da esfera burocrática do que propriamente por má fé de qualquer...